Meus irmãos, a paz para todos. Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Esse vídeo de hoje eu quero dar uma continuação ao assunto que nós começamos no vídeo anterior, que é o que é fazer a obra de Deus. Você pode procurar aí no canal, foi o vídeo que nós lançamos na última quinta-feira. Nós postamos na última quinta-feira o que é fazer a obra de Deus. E esse vídeo de hoje eu senti a necessidade de fazer, completando ele. Porque hoje, de repente você que assistiu aquele vídeo, você ficou pensando, legal, eu entendi o conceito do que é fazer a obra de Deus. Mas agora eu quero conhecer um pouco mais o meu chamado, eu quero saber como descobrir o meu chamado. Quando a gente começa a se envolver na obra de Deus, quando a gente aceita a Cristo e começa a congregar em uma igreja, geralmente aquela pessoa que tem a necessidade, que gosta de estar na igreja, ela começa a se adequar, a fazer alguma coisa na igreja, a trabalhar de alguma maneira. E quando ela começa a trabalhar, começa a haver aí uma adequação bilateral, porque tanto a pessoa, o crente, ele começa a se adequar, como também a liderança, o pastor da igreja, ele começa a perceber o chamado, a vocação que aquela pessoa tem. Bem verdade é que geralmente existem três grupos que frequentam a igreja. Existe aquele grupo que são de pessoas que aceitam a Cristo, entram na igreja, e se envolvem na obra de Deus, buscam o que eu estou dizendo aqui, querem estar fazendo a obra de Deus, buscam se adequar de alguma maneira, colaborar de alguma maneira. Existem aquelas que não sentem a vontade de fazer a obra de Deus, é aquele crente que você vê que está 5, 10, 15, 20 anos, e o pessoal chama de crente de banco, Então ela fica ali e não faz nada além do que assistir o culto. Às vezes até gostaria de fazer, mas devido ao trabalho, devido ao ritmo, devido às dificuldades que ela enfrenta, tem que tomar conta de alguém, ela não pode se envolver, E existem aquelas pessoas que ficam com aquela interrogação do que fazerem. E nessa interrogação, elas não sabem muito bem, elas ficam paradas, elas não sabem aonde se adequar, elas não sabem aonde se envolver, E, de repente, você que está vendo esse vídeo hoje, que clicou nesse vídeo devido ao tema, eu vou estar aqui passando algumas orientações que podem te ajudar a saber qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Para embasar esse vídeo aqui, eu quero ler aqui em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, que diz assim: Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Esse texto está em Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Bem, eu quero dar aqui três orientações, três caminhos que você pode ir para entender qual é o seu chamado. Você que tem dúvidas, você que não sabe muito bem para que você foi chamado, eu quero estar trazendo aqui três orientações que podem sim te ajudar. Bom, a primeira eu acho que é a mais cabível, e a mais importante. Ore a Deus, busque a Deus, porque Ele vai te orientar a você realizar aquilo que você tem a realizar, a cumprir dentro da obra de Deus. Então, não adianta você querer fazer por fazer, não adianta você querer fazer para agradar o pastor, não adianta você querer fazer por qualquer outro motivo. Primeiro você tem que orar a Deus, buscar a Deus, porque Ele é o Senhor da obra. É Ele que sabe exatamente para que você foi chamado, qual é o propósito dele na sua vida. Então, ore a Deus, busque a Deus, que Ele, com certeza, Ele vai te orientar. O segundo é tire completamente do seu coração qualquer sentimento de exibicionismo que possa existir. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje
Quero pedir desculpas porque hoje os cachorros estão meio oriçados, é de manhã que eu estou gravando esse vídeo, então sempre é isso aí, é galo cantando, é cachorro latindo, é o tempo todo isso, mas foca aqui no que eu estou dizendo que é mais importante. Por que eu estou dizendo essa questão do exibicionismo? Porque às vezes, a igreja ela acaba se tornando um grande palco, As pessoas elas entram na igreja e por algum motivo, de repente porque em sua vida social ela teve muitas frustrações, ela viveu o tempo todo sempre no anonimato, sem ninguém olhar para ela, sem ninguém reconhecer os seus talentos. Então, quando ela entra na igreja, às vezes como uma forma de querer ser visto, até positivo, todo mundo gosta de ser ouvido, todo mundo gosta de ser visto em algum momento. Então, ela acaba vendo a igreja como um grande palco. E aí, a igreja acaba se tornando o foco de quem quer fazer a obra de Deus, e ela quer ter um chamado, acaba sendo outro, acaba sendo para se amostrar. Então você vê muitos cantores hoje nesse caminho do exibicionismo, canta simplesmente por cantar, porque quer se mostrar para as pessoas. Você também vê pessoas que pregam, e o principal intuito dela não é nem ganhar almas, não é nem trazer uma palavra de edificação para as pessoas, mas é simplesmente mostrar a sua oratória, mostrar o que ela sabe, mostrar o seu conhecimento. Então tire completamente do seu coração, quando você for fazer a obra de Deus, quando você for buscar o seu chamado, esse sentimento do seu coração. Deus não se agrada dele, igreja não é palco para ninguém, nunca foi e nunca será. Quem faz a obra de Deus tem que entender isso, quem faz verdadeiramente a obra de Deus tem que entender isso. E a terceira orientação que eu dou também aqui nesse vídeo, e acho que talvez uma das mais importantes, além das outras duas que eu falei, que são também importantíssimas, mas ela é muito importante porque é ela que vai definir a alegria e a intensidade do que você vai fazer, que veja o que te dá prazer na obra de Deus para fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente, ela está na igreja e às vezes ela é uma pessoa com multitalentos, ela sabe fazer muitas coisas muito bem. E aí, às vezes porque alguém a quer fazendo aquilo ali, porque acha que ela faz bem, ela acaba fazendo. Só que na verdade ela não gosta de fazer aquilo ali de jeito nenhum. Ela não gosta de estar fazendo aquilo ali. E aquilo ali vai sugando as forças dela. Ela vai fazendo por fazer, porque o pastor quer, porque o irmãozinho quer, porque a família quer, e ela mesma não quer. E aí isso vai desanimando ela. Vai se tornando um fardo, vai se tornando um peso. E o nosso ministério, independente das dificuldades que a gente enfrente, ele nunca pode ser um peso para a gente. Então, procure fazer aquilo que de fato você gosta, que você sente que eu fui chamado para isso. Eu entendo que essa é a minha vocação, porque isso vai te dar ânimo nos momentos de dificuldade. Quando você estiver passando por alguma luta, por alguma dificuldade, você vai entender, não, peraí, eu gosto, eu amo fazer isso aqui, eu me dedico a isso aqui, e é isso que eu quero continuar fazendo, mesmo com todas as dificuldades. Então, a primeira orientação é orar a Deus, buscar a Deus, porque Ele vai te mostrar o que você deve fazer. O segundo tire qualquer sentimento de exibicionismo do seu coração, não faça só para se mostrar. E terceiro e último faça aquilo que você sente que tem de fato um chamado, que você gosta de fazer dentro da igreja. Não faça só porque dizem que você tem que fazer. Faça porque você ama fazer aquilo ali, porque você tem prazer naquilo ali. Tá? Só para concluir, eu quero contar aqui uma história que o meu pastor contava, que havia um diácono, que ele era um excelente diácono. Ele era aquele obreiro que esperava o pastor sair, fechava tudo, limpava a igreja, era muito bom obreiro. E aquele pastor, vendo a dedicação daquele diácono, ele falou, eu vou levar esse diácono a presbítero. E aí ele conversou com esse irmãozinho, o diácono, e falou, olha só, eu estou vendo aí o seu trabalho, e eu quero levar você ao presbitério. Esse diácono, ouvindo essas palavras do pastor, falou, não, pastor, pelo amor de Deus, não me leva ao presbitério, eu quero continuar diácono, eu amo ser diácono. Mas o pastor entendia que ser presbítero era um passo a mais. Então, de todas as formas, ele
quis levar aquele diácono a presbítero. E assim ele fez. Ele levou o diácono a presbítero. E logo depois ele começou a ver a diferença na vida daquele diácono, né? Agora presbítero, porque se ele fazia a obra de Deus com tanta alegria, enquanto diácono, ele começou a faltar aos cultos, ele começou a ficar desanimado, ele não queria mais fazer nada. E aquele pastor, ele viu que ele tinha feito uma grande besteira, né? E no final, o pastor, ele olhou e ele falou para ele mesmo, né? Eu perdi um excelente diácono e ganhei um péssimo presbítero. Então, para você refletir, né, que na obra de Deus todo mundo tem o seu papel, né? Existe um versículo, né, que Paulo ele vai dizer, né, para a gente que em 1 Coríntios capítulo 12, né, a partir do próprio versículo 12, que diz, né, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então a obra de Deus, ela é composta por diversas pessoas. O corpo de Cristo, a igreja, ela é composta de diversos membros, né? Então nunca um vai ser igual ao outro. Existe uma diversidade de dons, existe uma diversidade de trabalho dentro da igreja. E cada um tem o seu espaço, né? Ninguém precisa se exibir, ninguém precisa querer fazer aquilo que não gosta. Faça aquilo a qual o Senhor te chamou. Então, relembrando aqui, ore a Deus, busque a Deus, para você descobrir. Você que clicou nesse vídeo não sabendo ainda o que fazer, ore a Deus, busque a Deus, que Ele vai te orientar. Nunca faça para se amostrar, sem exibicionismo. E terceiro e último, Terceiro e último, faça aquilo que lhe dá prazer. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe nesta manhã. Tem vídeo novo toda terça e toda quinta. Você também pode me seguir. Eu tenho um blog que é vozqueedifica.blogspot. Você pode entrar lá. E também no meu Facebook, Leonardo Barbosa. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.